Vamos ver. Então, vou conseguir dar uma piorada aqui no pico de pressão. Então, ou seja, ele tinha que dar um pico de 25, está dando um pico de 30, tá? Está dando um overshoot, é uma situação que a gente chama de overshoot. O que acontece? A demanda de fluxo está alta e quando chega na viária do paciente, que ele está com uma resistência elevada, acaba gerando esse overshoot, esse pico de pressão acima do valor programado. Então isso quer dizer o quê? Está chegando com muita agressividade na viária do paciente. Então eu posso dar uma suavizada nessa demanda de fluxo. Aonde? Através da rampa aqui, desse controle de rampa. Então a rampa, eu vou controlar essa demanda de fluxo, que nos equipamentos importados eles chamam de rise time, que é o controle da rampa de subida. Então, por exemplo, eu posso vir aqui para 70%, que é o default, né, que é o padrão. Então eu vou colocar 50%. Perceberam? Como ele já deu uma diminuída. Ó, abaixou. Então já está dentro de uma faixa segura. Então o que eu fiz? Estou mantendo a mesma pressão. O ventilador, na verdade, ele inicia a fase índice com a mesma demanda de fluxo, só que em frações de segundo, antes de chegar na pressão alvo, ele começa a reduzir. Para quê? Para não gerar esse overshoot. Então, bem próximo da pressão alvo, ele diminui a demanda de fluxo e chega com mais suavidade na viária do paciente e diminui o overshoot. Então, eu já consegui manter próximo do que eu programei aqui. Tudo bem? Vou voltar para a condição normal aqui. Então, voltei para a condição normal. Próximo ponto, o tempo inspiratório, como ele está controlado, ele sempre vai atender esse tempo. Onde que eu vejo? Ó, tempo inspiratório de 1 segundo, então realmente está executando o que foi programado aqui. Frequência de 12, 12. PIP de 5, 5. Pressão limite vai ser uma consequência dos recursos avançados. Tudo bem? Então, básico aqui, estamos ventilando o paciente no modo pressão controlada convencional, como qualquer outro ventilador. E aí, o que acontece? Vou fazer o seguinte, vou diminuir aqui, colocar uma pressão de 15. Baixou, né? Então, eu teria que dar 20, está dando 22, tudo bem, está aceitável ainda. Ó, 21, ótimo. Aí ele está fazendo um volume de 460 aproximadamente. No modo de pressão convencional, se eu não tenho nenhum recurso avançado e eu quero aumentar esse volume, o que eu faço? Ou eu aumento o delta de pressão, né, para eu conseguir infundir mais volume no pulmão do paciente, ou eu analiso a curva de fluxo e vejo se eu aumento o tempo expiratório, se eu consigo aumentar o volume. Então eu teria que trabalhar com um desses dois controles, ou aumento o delta de pressão, ou aumento o tempo expiratório. Aqui ele tem um recurso chamado pressão controlada com banda de volume. Então o que eu faço? Eu determino volume mínimo e volume máximo. Então determino uma faixa, onde o ventilador vai manter o volume do paciente dentro dessa faixa. Tá? Que na verdade é o quê? É a modalidade igual ao PRVC. O PRVC é uma modalidade que é o quê? Ventilação, pressão controlada, o volume assegurado, o volume garantido. Então, eu trabalho no modo pressão e tenho o volume alvo. Aqui, a banda de volume tem uma vantagem. Por quê? Porque a gente sabe que na ventilação existe a variabilidade. Então, o paciente, quando está respirando, não respira sempre o mesmo volume, a mesma frequência, com o mesmo fluxo. Existe a variabilidade desses dados, desses parâmetros. Então, aqui, quando eu determino a banda, quer dizer o quê? Que o paciente pode variar o volume do paciente dentro dessa faixa, é uma faixa de segurança que eu programei. Tá? Não vai ficar sempre naquele volume alvo. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos trabalhar com a banda. Então, eu vou colocar aqui, ó, no volume máximo de 1 litro. Então, eu estou falando com o ventilador, ó. O volume do paciente não pode passar de 1 litro. E eu vou determinar o volume mínimo aqui. Então, o volume mínimo, como ele está 460, eu vou colocar aqui em torno de 550. Ajustei a banda. Então isso quer dizer o quê? Que o volume do paciente pode ficar dentro dessa faixa.
só que ele está baixo. Então o que ele vai fazer? Ao invés de eu ter que vir aqui alterar, aumentar a pressão para chegar, ele vai aumentar essa pressão sozinho. Então, como que ele aumenta? Ele vai esperar uma janela de aproximadamente 1 minuto. Dentro dessa janela de 1 minuto, o volume dele permaneceu abaixo do mínimo, ele vai aumentar a pressão de 5 centímetros. Aumenta um delta de 5. E aí ele vai verificar. Atingiu, ó, tá vendo? Não estava 22, já foi para 27. Então ele já jogou 5 centímetros aqui. E o volume foi para 590. Então ele entrou dentro daquela faixa que eu programei. Acabou, o ventilador não vai fazer mais nada. Ele vai ficar aí mantendo esse volume. Se a complacência do paciente piorar, vai baixar o volume corrente. Baixando o volume corrente, ele vai fazer o quê? Ele vai subir mais 5, para jogar o volume do paciente de novo dentro dessa faixa. Não buscou? Mais 5. Aí o que acontece? Quando que ele para? Quando atinge o volume ou então na pressão limite aqui, ó. Então agora ele é prestado. O que acontece? Ele foi jogando 5, 5. Chegou uma hora, bateu no 40. Bateu no 40, ele entende que foi a pressão de segurança que eu programei. Então ele não vai subir mais que isso. Tá? Então esse aqui vai ser o limitador para o ventilador parar. Tá? Então a pressão máxima vai ser chegar até 40. Chegou no 40 e não atingiu o volume, ele vai avisar, ele vai alarmar. Tá? Então ele vai subir no máximo até 40, aí subiu. Atingiu, ficou dentro da banda, está ali certinho. Qual que é o outro controle que ele tem? Eu deixei 1 litro e 550. Ele sempre vai procurar manter o volume na faixa mínima, porque é mais seguro para o paciente. Né? Então o que acontece? Se ele sobe 5 e esse valor vai para 800, ele começa a baixar 2. Ele vai baixar 2 para quê? Para sempre buscar esse valor mínimo. Então ele já tem na programação que ele pode chegar dentro dos 20% do valor mínimo. Então eu coloquei 550, então é mais 110 ml. Então, ou seja, ele pode chegar até 670. Passou de 670, ele baixa 2, para ficar dentro dessa faixa. Tá? Então ele vai sempre baixando 2, e ele vai baixar até quando? Até quando der esse delta aqui, programado. Nunca vai ser menor que isso aqui. Tudo bem? Então, se eu não quiser utilizar o recurso, condição off, acabou, estou no modo pressão convencional. Tá? Tem mais 2 recursos aqui. Então o próximo recurso é o fluxo de ciclagem. Como que funciona o fluxo de ciclagem? O fluxo de ciclagem a gente escuta falar muito na pressão de suporte, que a literatura fala o quê? Que a pressão de suporte, o critério de Termo é 25% do peak flow. Né? E aí eu tenho esse controle nos ciclos controlado também. Qual que é o benefício disso? Na verdade, o benefício disso é o quê? Quando o paciente começa a ter drive, começa a respirar espontâneo, nos ciclos assistidos, se eu estou com ele desligado, a máquina sempre vai cumprir esse tempo. E se o paciente quiser exalar antes? Ele não vai permitir nos ciclos assistidos, vai sempre manter esse tempo. Agora, quando eu deixo o fluxo de ciclagem habilitado, aí quer dizer o quê? Que eu estou possibilitando no ciclo assistido, se o paciente quiser terminar antes que um segundo, ele pode terminar, que vai depender da mecânica do drive dele. Tá? Então, ou seja, ou ele pode terminar antes, ou no tempo máximo programado aqui de 1 segundo. Tudo bem? Então, eu tenho mais esse conforto na hora que o paciente está iniciando com ciclos assistidos. Tá? Por exemplo, vamos lá, vamos abrir aqui, abrir essa janela. Então, 1 segundo. Vou colocar aqui, ó, para esse paciente, 50%. Vamos ver se ele vai alterar o tempo expiratório. Vamos ver se ele mudou. Ó, por aqui já dá para ver que houve uma mudança. Ó. Ele já terminou a fase inspiratória com 820 milissegundos. Tá? Um tempo menor que 1 segundo. Então ele pode terminar menor ou no máximo 1 segundo aqui. Se quiser utilizar, deixa em off e aí ele vai seguir sempre o tempo programado aqui. Okay? A rampa nós já vimos como funciona, né? Então todos esses parâmetros aqui, esses recursos avançados, eu tenho a modalidade de pressão controlada e vou ter também quando o paciente está espontâneo. Então o paciente respirando espontâneo, eu posso programar a banda de volume, posso alterar o critério de Termo aqui, o fluxo de ciclagem, e posso também determinar o controle de fluxo pela rampa. Tudo bem? Então voltando aqui, então
Expliquei todos os recursos aqui do modo de pressão controlada. A gente notar aqui que essas 4 janelas aqui sempre tem uma setinha. Então isso aqui quer dizer que tem parâmetros ocultos. Então o próximo aqui é o quê? Frequência de backup. Então a frequência de backup eu vou habilitar quando o paciente está espontâneo, aí eu zero a frequência da máquina. Então eu zerei a frequência da máquina, eu venho aqui e determino uma frequência de backup. Então, ou seja, o paciente está espontâneo aqui. Eu estou fazendo esforço aqui do paciente. Paciente espontâneo. E aí o paciente está mantendo uma frequência de 12. Então, ou seja, vai ficar totalmente espontâneo. Se começa a baixar a frequência do paciente e a máquina percebe que vai dar uma frequência menor que 10, ele começa a entrar para manter o mínimo de 10, que foi o que eu programei aqui. Então sempre o paciente vai ter pelo menos 10. Se o paciente faz uma frequência maior, vai ficar o paciente totalmente espontâneo. Tá? Então só entra quando percebe que a frequência do paciente vai ficar abaixo de 10. Tudo bem? Voltou para 12. O próximo recurso que eu tenho aqui é o BPIP. Então eu posso trabalhar com 2 níveis de PIP. Tá? Então, na hora que eu programo aqui, eu posso fazer o quê? Estou trabalhando com a PIP convencional de 5, aí eu posso pedir para a máquina fazer o quê? De tempos em tempos, vai ser pela relação de ciclos, para ela fazer uma PIP maior que a convencional. Então, ou seja, eu vou colocar aqui uma PIP de 10. E aqui eu coloco a relação. Essa relação quer dizer o quê? Eu estou falando para a máquina, ó, você entra com uma PIP de 10 no intervalo de 10 ciclos. Tá? Então ele vai fazer 10 ciclos, aí ele mantém uma PIP de 10, né? Mantém uma pressão expiratória maior, faz o ciclo expiratório e volta. Aí 10 vezes, PIP de 10, faz um expiratório e volta. Então, para eu fazer um recrutamento alveolar, tá? Eu vou programar aqui 2, para a gente conseguir visualizar ele atuando pelo gráfico. Ó, manteve 10, fez um ciclo expiratório, fez o ciclo expiratório, voltou, 1, 2, manteve 10. Aí faz 1 a partir de 10, volta. Aí de novo, 2 ciclos. Por quê? Porque eu determinei uma janela. A cada 2 ciclos, você entra com BP. Tudo bem? Então isso daí ajuda no recrutamento alveolar. De tempos em tempos, manter a pressão expiratória maior, faz um ciclo e volta. Tá? Existe uma outra condição. Que eu já presenciei utilizando, que é o quê? Aqueles pacientes que eu trabalho com uma PIP alta, o que acontece? Quanto maior a PIP, maior o volume residual aqui no pulmão do paciente. Então, ou seja, eu estou com um volume residual alto aqui. E aí, de tempos em tempos, eu posso fazer o quê? Desde que não comprometa o recrutamento do paciente. De tempos em tempos, eu faço ele descer, fazer uma PIP menor. Com isso, eu ganho o quê? Na troca gasosa. Por quê? Aquele volume residual, eu consigo trocar uma parte dele, consigo trocar em um ciclo e volto para a condição normal de novo. Pois desce uma PIP menor, troca aquele volume residual e volta. Então, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Estou trabalhando com uma PIP de 15, e aí eu coloco 5. Então ele sempre vai manter 15, de tempo em tempo ele baixa para 5 e volta. Então baixou para 5, manteve os 15. Aí 2 ciclos com 15, faz 5 e volta. Tá? Então eu posso fazer sistema invertido também. Se eu não for utilizar, off, acabou a condição convencional. Tudo bem? Pressão limite a gente já viu, a finalidade da pressão limite. Pressão de suporte funciona da mesma forma que aqui controlado. Aqui nessa setinha, quando eu toco nessa setinha, ele me habilita mais recursos. Então o que eu tenho aqui? Compensação de resistência do tubo endotraqueal. Então vou pedir para compensar a resistência do tubo. Então eu sempre começo com valor mínimo. Peço para compensar 10% e informo aqui o valor do meu tubo. Então o menor tubo 4 e o maior 8.